Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, aqui, ó, eu sou a doutora Simone e eu vim falar sobre a cura da depressão. Eu tenho um método especial para contar para vocês que teve resultado. Doutora? Não, brincadeira. Eu não sou doutora, mas realmente eu tenho o resultado e o método para a cura da sua depressão. Porque aconteceu comigo e eu usei esse método e realmente teve um resultado positivo. E eu vou contar tudo para vocês agora. Então, tive muitas perguntas falando sobre que método é esse, como que eu consegui me livrar da tristeza. Eu fiz um outro vídeo, as pessoas estão comentando e perguntando. Então, eu não tenho como provar cientificamente, porque eu não sou médica, não sou cientista. Mas aconteceu comigo, eu tenho a experiência e eu quero passar isso para vocês, porque eu realmente fiquei em depressão, eu usei 5 medicações e eu quero dizer para vocês que é possível sim você ficar livre da depressão. Eu não tenho como explicar para vocês como sair da depressão assim, da noite para o dia. Isso realmente não é possível. Mas com esse método que eu usei, que eu vou explicar agora, um dos métodos, né, que foram vários. Só que eu comecei a usar isso de forma instintiva. Eu comecei a falar, eu vou fazer isso, eu vou agir desse jeito e as coisas começaram a ter um resultado. Eu comecei a fazer uma experiência comigo mesmo, entendeu? Porque na verdade, os médicos, o que os médicos fazem na verdade? Eles fazem uma experiência sim com a gente. Como que eles fazem essa experiência? Te dá uma medicação. Aí ele vê o resultado. Aí você diz, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu me senti assim, eu tive esse defeito e tal. Aí, então vamos mudar a medicação? Aí faz o quê? Vamos mudar a medicação. Aí você volta lá e fala pro médico, agora melhorou ou piorou? Então vamos mudar a medicação, vamos fazer um outro método? Então, na verdade, os médicos estão, de uma certa forma, fazendo experiência com a gente. Por que razão eu não posso fazer experiência comigo mesmo? Então eu comecei a raciocinar, comecei a pensar, não, eu ia no médico, aí o médico falava, vamos aumentar a dose, vamos fazer isso, aí eu aumentava, aí eu sentia, eu ia vir explicava para o médico, aí voltava, e fiquei nessas observações que eu observo o ser humano desde criança, por questões que eu também vou falar aqui para vocês, por que eu comecei a observar as pessoas desde os 4 anos de idade. Aconteceu um fato comigo, quando criança, e daí eu comecei a observar as pessoas em mais detalhes. Então eu tenho uma experiência de observar o ser humano. Por causa disso, talvez, eu tivesse essa ideia, eu tenha essa facilidade e nesses métodos, por eu observar o ser humano e começar a me observar, eu já deveria ter feito isso há muito tempo, porque é a pessoa que mais conhece a gente quem é? Nós mesmos. Então você é a pessoa que conhece você mais do que ninguém. Esse um namorado, o marido, a mãe, eu conheço você, a amiga. Não. Quem conhece você é você mesmo. Então você conhece os seus defeitos, as suas qualidades e a sua capacidade. Então é com isso que eu trabalhei em mim. Com aquilo que eu me conheci. Eu comecei a fazer uma reflexão e descobri, bom, eu sou assim. Eu sou assim, eu me aceitei assim e eu vou agora trabalhar para melhorar esse mim, né? E foi assim que eu conseguia usar esse método. Um dos métodos foi escrever. Eu comecei, já que ninguém conseguia, porque a gente quando tá deprimido, ou até normal mesmo, a gente fala o quê? Ninguém me entende. Ninguém entende o que eu tô querendo dizer, nem o psicólogo, nem o médico, eu não sou mal compreendido, ninguém me entende. Eu sou a pessoa especial. Eu sou a pessoa que penso diferente de todo mundo, mas não. Quando a gente está deprimido, isso piora, isso aumenta. A gente acha que é incompreendido, acha que não se enquadra, não se encaixa na vida, nem em nada. Então a gente começa a pensar que ninguém compreende ou entende a gente. Aí a gente começa, na verdade, quase se vitimizar, vamos dizer assim. Então, eu parei de me vitimizar, de falar que ninguém me entendia, passei a cuidar de mim mesma.
essa é uma das frases que eu coloco no meu livro, né? Que eu aprendi, eu ouvi por aí. A gente tem que aprender a cuidar da gente mesmo. E foi aí que eu comecei a cuidar de mim. Comecei a olhar mais para mim, comecei a olhar mais para os meus sentimentos, comecei a olhar para as minhas dúvidas, para os meus medos, para os meus anseios. E assim eu comecei a trabalhar comigo mesmo. E foi aí que eu comecei falei assim, eu vou começar. Eu nunca tomei remédio nenhum na minha vida. Só vinha tomar com a depressão. E aí eu comecei a diminuir a quantidade de remédio. Por minha conta. Exatamente. A pessoa vai dizer que você não pode falar isso para os pacientes, por sua conta. Tá, e os médicos fazem quantas coisas por conta deles, né? E faz experiência com a gente. E aí? Então, eu respondi por mim mesma. E você faça aquilo que você achar melhor. Só que eu não aconselho largar a medicação. De vez, não dá certo. Eu tentei fazer isso e só piorou. Então, isso aí é uma dica que eu deixo aqui para vocês, tá? Como que eu fiz para largar a medicação? Eu continuei indo no médico, eu só recusei o aumento da medicação. Eu falei que eu queria diminuir. E assim eu fiz, eu comecei a diminuir, aí comecei, tomava 5, comecei a tomar 4. Aí no lugar daquela medicação, da quinta medicação, eu fazia o quê? Que é para melhorar a ansiedade. Eu tirei um dia, né, uma vez no dia, eram 3 vezes no dia para ansiedade, né? Outra para dormir, outra para... E assim ia, tomava as 5 medicações. Passei a diminuir desde que eu tomava 3. E assim foi. Aí no lugar da medicação, o que eu fazia? Eu tomava água, coisas que eram saudáveis. Então, eu enganava o meu cérebro. No lugar do remédio, falei, agora eu vou tomar minha medicação. Minha medicação é essa aqui. É a água, é um suco, é um sorvete. Eu compensava o meu cérebro no lugar daquele remédio. Às vezes, eu continuava ansiosa, sentindo mal, eu ia fazer uma caminhada pequena, que eu quase não queria sair. Eu ia assistir um filme que eu gostava. Então, eu compensava o meu cérebro para aquilo que eu deixei de fazer, que é tomar aquele outro remédio. Então, eu comecei a enganar o meu cérebro. E aí eu fui fazendo isso, fui sentindo uma sensação boa, porque eu tive uma compensação. Eu já fiz o que eu tinha que fazer hoje no dia. Tomei o remédio, me alimentei, tomei água, assisti um filme, escrevi as coisas que eu sentia. E foi assim que eu comecei a escrever e hoje sou escritora. Então, meu nome é Simone Souza. E se você quer saber de mais dicas, me acompanha aqui e também no YouTube, tá? Ou no YouTube, ou no Instagram, ou no blog. Está tudo aí na minha bio. Se você quiser saber mais dicas como vencer, como sair da depressão e se tornar uma pessoa livre de ressentimento, livre das amarras que faz com que você se sinta infeliz,